feito. Assim, vamos pegar em termos práticos, né? A China, os Estados Unidos, o senhor citou aí que no laboratório americano surgiu inclusive a possibilidade do Brasil participar dessa pesquisa na criação de aves e tal, desenvolvimento da vacina, coisa desse tipo, né? Então, no caso da China, qual é o forte da China e que interessa ao Brasil? Tá. Bom, eu já mencionei a estrutura laboratorial que eles têm, por causa dos investimentos maciços que o governo chinês fez. Mas, na verdade, o LabX China vai ter um foco principal na área de recursos genéticos. Tá? Então, a grande parte do aumento em produção, da produção agrícola brasileira, tem a ver com o melhoramento genético das culturas. Uhum. Então, como exemplo, a expansão da soja no Brasil. Tá? A soja começou no sul do país, e a partir de pesquisa da Embrapa, ela foi se tropicalizando até que hoje ela ocupa grande parte do cerrado, certo? Mas originalmente a soja não era resistente ao clima tropical. Uhum. Tá? Então isso foi resultado de um processo de melhoramento genético, modificação genética por cruzamento, não foi laboratorial, não foi por meio molecular, foi por cruzamento tradicional, mas é uma modificação genética da planta. Para fazer essa modificação genética, nós temos que ter matéria-prima, temos que ter variedades genéticas para fazer esses cruzamentos. Tá? Então é muito interessante a gente ter acesso à biodiversidade genética dessas espécies. Então, onde é que tem a maior biodiversidade para cada espécie? É no local de origem daquela espécie. Uhum. Certo? Então, quais são as espécies que são originárias da China? A soja é originária da China. O arroz é originário da China. A laranja é originária da China. A cana-de-açúcar é originária da China. Interessante. Então, a China possui uma biodiversidade genética nessas espécies que para nós são de absoluta importância. Uhum. E a partir desse LabX nós vamos ter acesso a esse material genético, que para nós é importantíssimo para continuar o trabalho de melhoria genética e melhoria da produtividade. Agora o senhor falou na troca de técnicos, né, de pesquisadores. Agora, existe o obstáculo da língua? Isso atrapalha muito essa troca de pesquisadores? Sim, é um obstáculo. Então, por exemplo, o nosso trabalho nos Estados Unidos foi muito fácil, porque muitos dos nossos pesquisadores são treinados em alguma etapa da sua carreira nos Estados Unidos ou na Europa, e o inglês é o idioma de trabalho, certo? Então isso aí sem dúvida facilita muito. Agora, na China, o corpo técnico, todas as nossas discussões são feitas em inglês. E eles fazem um esforço muito grande para fazer isso. Então a comunicação, pelo menos com os cientistas, é relativamente tranquila. A dificuldade entra na parte escrita, certo? Porque um pesquisador brasileiro quisesse dominar o chinês escrito, teria que aprender no mínimo 30 mil caracteres. Não, 30 mil, desculpa, 3 mil caracteres para poder dominar o idioma de uma forma básica. Isso não é o total. Então, a parte escrita, e isso é importante para a gente ter acesso à literatura científica, a entrar nas bases de dados deles. Então, de fato, é um obstáculo. Mas nós acreditamos que vale a pena fazer o trabalho, e eles também se dispuseram a fazer a conversão para nós. Porque nós falamos muito aqui da vantagem brasileira, o Brasil captando conhecimentos e tal, como no caso dos Estados Unidos, no caso da China. Agora, qual é a contrapartida? O que é que os chineses ganham com isso, com essa cooperação? Bom, eu acho que várias coisas. O Brasil, tanto como a China é o nosso principal país importador do nosso produto, nós também somos o principal exportador para eles. Então, eu acredito que para a China é interessante que a gente consiga produzir alimento de uma forma muito eficiente. Certo? Mas, além disso, o contrário também é verdadeiro. Eles também têm muito interesse no nosso material e no nosso conhecimento. Tá? Então, por exemplo, eu mencionei as espécies que são nativas da China.
Mas existem espécies que são nativas do Brasil. Então, por exemplo, a mandioca. Eles têm muito interesse em mandioca. Eles têm muito interesse em milho. Eles já consomem mandioca? Consomem muita mandioca. Uhum. Certo? Café não, né? Café? Eles são mais do chá, mas nós vamos convertê-los. Para o café. Mas eles têm interesse em mandioca, têm interesse em feijão, têm interesse em milho, têm interesse em amendoim. Todas essas são espécies das Américas, onde nós temos a biodiversidade genética. Certo? Quais são as perspectivas que o senhor vê nessa cooperação Brasil-China para os próximos anos? Olha, o LabEx acaba de ser inaugurado, certo? Então, esse ano vai ser a primeira troca de pesquisadores. O primeiro projeto que está na pauta para essa colaboração é a troca de material genético. Nós estamos contemplando uma troca de 1.000 acessos de diversas culturas só esse ano, do banco de germoplasma deles para o nosso banco de germoplasma brasileiro. Certo? Então, esses são os nossos planos imediatos, certo? Mas esse processo de colaboração também é uma coisa que precisa evoluir com o tempo, né? A gente vai aprendendo com cada experiência, cada lugar e cada cultura é diferente, né? Nós vamos ter que nos adequar à cultura deles e vice-versa. Então, eu acho que temos muito para aprender para fazer esse trabalho bem feito e para benefício da sociedade brasileira. Quando um brasileiro, uma pessoa aqui do Ocidente visita a China, sempre tem algumas coisas que chamam mais atenção. Assim, cheguei e vi e fiquei assim, extasiado com o que eu vi, eu fiquei surpreso com o que eu vi. Quer dizer, no seu setor de pesquisa agropecuária, o que é que o senhor viu que realmente lhe surpreendeu na China? Bom, primeiro a escala de tudo, né? Tudo que se faz na China é feito numa escala monstruosa, enorme. Os prédios são enormes, as avenidas são de 16 pistas e na hora do rush entope de trânsito, que a China hoje é o maior produtor de automóveis do mundo. Então, a escala de todos os laboratórios são monstruosos, onde a gente colocaria um laboratório com um equipamento de sequenciamento de DNA, por exemplo, eles colocam 100. Então, a escala é uma coisa monstruosa. A outra que me surpreendeu um pouco foi a boa vontade dos chineses. Eu não conhecia a China e tinha certos paradigmas, né, que a gente acaba criando dentro da cabeça. Eles foram extremamente abertos, muito amistosos, andando na rua, o chinês te para conversar, para perguntar de onde você é, para saber, de comentar futebol, como é que vai ser na Copa. Então isso, eu não estava preparado para isso. E o Cidadania fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, entre no nosso portal www.senado.gov.br/TV. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo Dr. Roberto Sainz. Ele é chefe da Secretaria de Gestão Estratégica da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência. E até o próximo Cidadania. Até lá.